Muito boa tarde, cá estamos novamente. Canal Abre Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. Hoje, o nosso tema com T grande. Hum, mas olha que ela não gosta que se escreva o nome dela com letra grande. Pelo menos segundo diz o Saramago. A morte. A morte. Já agora, permita uma publicidade à maravilhosa obra dos melhores livros que eu já li. Não sou um grande bibliófilo, mas dos melhores, que são As Intermitências da Morte, Uhum. em que a morte se zanga seriamente quando lhe escrevem uma carta na qual o seu nome está com letra maiúscula. Já há muitos anos que não me lembrava disso. Li. Já. É, pá, adorei o livro, fascinou-me. A parte final, então, é de ir à lágrima. É muito bonita. O, o velhote era muito sabido, escreve muito bem e pensa muito bem. É, olha, Concordo. nesse livro, pá, eu lembro-me de ler aquilo, saboreei muito, sobretudo a segunda metade do livro, e depois reparar que há longas conversas entre a morte e a gadanha, mas a gadanha nunca fala. Como é óbvio, as gadanhas não falam, quer dizer, só um idiota, não é? Ahm, mas nós ficamos com a sensação que há um diálogo de parte a parte, que ambos participam, mas não. É só mesmo a morte que fala. Há uma vez em que a gadanha perde a cabeça e fala, mas tinha mesmo que ser. Ah, mas de resto, o gajo tem a habilidade literária de nos fazer sentir que ambas as personagens estão a conversar. Uhum. Uma boa, uma boa referência literária para iniciar este tema. Ah, como é que, como é que se fala da morte? Epá, olha, várias ideias me vieram ao de cima. Primeiro, ah, de alguma forma, nós estamos prestes a entrar na época pascal em que se celebra a morte. Não é? Ah, a morte numa definição muito simplista, é o fim da vida. As vozes populares costumam dizer para morrer só é preciso estar vivo. Eu seria mais provocador. Há muita gente que está viva e já morreu, ou já morreu e continua viva. De que morte é que falamos? Morte se fala. Eh, Olha, uma ideia, obviamente, quando se lança a palavra morte, eh, as pessoas pensam na morte física, na morte biológica, não é? Eh, mas da minha experiência, o medo com que muitas pessoas, a partir de uma certa idade, a malta começa a viver com medo da doença de Alzheimer, que é uma forma de morte. O indivíduo está vivo, mas a vida mental já é muito pobre. É uma morte aos bocados, aos bocadinhos. É, é muito comum as pessoas esquecem de qualquer coisa, esquecem-se dos óculos. Onde é que eu pus os óculos? Já me estou a esquecer de coisas. Será que tenho doença de Alzheimer? Ai, 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 ai. Para algumas pessoas é um inferno maior do que a própria doença de Alzheimer, que nem sequer têm. Não é? Isso fez-me agora estar aqui a lembrar que como o esquecimento aparece dessa forma, como um prelúdio da morte, né? Uhum, uhum. E como o esquecimento parece que ocupa aqui um lugar intermediário entre a vida e a morte. Agora não sei se estou a ser demasiado filosófico, mas Hum, o menino tem jeito para esta coisa, tem. É. E quantas vezes as pessoas não procuram esquecimento?
Eu nem quero pensar nisso. Uhum. Ah, ou então, ah, vamos aqui tomar uma quantidade excessiva de uma substância lícita à venda nos supermercados, ah, que permite algum grau de esquecimento, algum grau de não pensar. É verdade. Isso foi uma coisa que também me veio à mente, porque não sei se era o André Grin, psicanalista francês, que falava muito do psiquismo silenciado, não é? Da morte psíquica que acontece na questão em que não há qualquer tipo de produção de pensamento, no sentido psicanalítico do termo, não é? Isto é uma Hum? coisa que se calhar um dia vamos ter que esclarecer que pensar em psicanálise não é Hum, a mesma coisa que pensar cognitivamente, não é? sim, 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 sim. É, vá lá. Assim, de uma forma mais uma vez simplista, é pensar com a emoção ou sem a emoção. Uhum, Já agora ocorreu-me, é um bocadinho à margem disto, mas aquelas mãezinhas que falam, tá, o meu filho é muito inteligente. Eu hesito. Pá, o filhinho delas é um idiota que aos 30 e tal anos ainda vive em casa dos pais. Ahm, não, o menino de facto faz operações cognitivas muito boas lá naqueles cursos que ele tirou e naquelas coisas, faz, mas depois não sabe viver com as pessoas, não sabe interagir com os outros, não sabe mediar entre o prazer e as necessidades, não sabe bastar ser o próprio, não é? Utilizando o termo mais técnico ainda não é capaz de limpar o rabo, não é? Mas, o filho é muito inteligente. Tudo bem, faz assim umas operações, não é? Faz, assim faz, faz como aquelas, os enfants savants, que são capazes uhum, de contas absolutamente astronómicas, que o pessoal às vezes até precisa de uma calculadora, às vezes. Fizemos uma calculadora para as fazer, porque eles fazem aquela porcaria num estalar de dedos. Mas depois, se os deixarmos sozinhos, morrem. Morrem de fome, morrem por colidirem com a sociedade, porque eles são muito bons a fazer contas, mas não sabem cozer arroz. Quer dizer, se a gente lhes ensinasse, até saberiam como se cozer arroz. Não sabem onde ir comprar o gás. uhum. Talvez aqui estejamos a falar de uma morte como manifestação como um afastamento da vida, como um afastamento daquilo que é vital. eh, e faz-me até lembrar um bocadinho isto, talvez para fazer aqui uma ligação um pouco mais direta ao nosso objeto central, que é a saúde mental. O professor Amaral Dias fazia muito este tripé, fazia muito, aliás, eu li isto, acho que nas falas públicas do inconsciente, que ele fala do estar doente, o não estar doente e a saúde mental. Portanto, o estar doente, sinais e sintomas, o não estar doente pode não haver sinais e sintomas, mas não é equivalente à saúde mental, e a saúde mental, aproveitar a potencialidade da expansão mental, aliás, canalizar os nossos recursos psíquicos para isto, para o crescimento, para a expansão, tanto para. Sendo isso o grande sinal de saúde mental. Quando falaste do não ser doente, vem-me à cabeça a Jodie Foster, de uma forma absolutamente casta e nada daquilo que tu estás a pensar, no Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs, quando os cordeiros calaram-se. Uhum, Já está, assunto resolvido. Não é? Não se pensa nisso e não há sintomas. Ou seja, não há. Zero sintomas. Está correto. Deixou de se queixar. Agora está melhor.
Não é forçoso que esteja. Eh, só um saltinho lá atrás à questão da busca, a busca da morte mental. Eh, Pá, hoje estou mesmo muito. Só me vêm as ideias. O termo, os anglo-saxónicos usam muito mais, usam muito a busca do oblivion. De, Aham, eu creio que em português se pode dizer oblívio, não tenho a certeza. Ahm, talvez. não sei. Mas é essa busca que é, de alguma forma, eu, pelo menos, cheira-me a morte, cheira-me a não querer viver. Ah, que os pacientes buscam, muitas vezes. Buscam, por exemplo, na busca por uma determinada substância tóxica ou de uma determinada substância medicamente prescrita. Hum, Uhum, É, é, é uma forma de não vida e parece que só conseguimos definir a morte mesmo pela ausência de vida. uhum. É um. Não sei, eu pelo menos fico com a ideia, até, pelo menos até agora, não é? Que é do que há mais irrepresentável. Do que é mais difícil de efetivamente representar, de ter uma ideia, de pensar. Mas talvez, se entrássemos depois desta esfera mais subjetiva, diria abstrata, desta noção de morte que apresentámos aqui, se fôssemos para o lado mais objetivo da coisa, literalmente, uh, surge a noção, por exemplo, do luto. Portanto, a minha morte e a morte dos outros. Não sei agora como é que poderíamos expandir isto, mas eu acho que acabam por ser ideias indissociáveis. Sim. Quer dizer, sim, o luto, falando da morte, porque o luto pode ser, não depende só da, não surge ou não deve surgir só por morte, Uhum, pode surgir noutras situações. claro. Ah, mas na morte, o luto vai precisar de ser feito. Ah, a bem ou ao mal, cada um à sua maneira. Ah, já agora posso dar um exemplo, não há como identificar as pessoas. Duas pessoas que assistiam há uns tempos, por coincidência, o, ficaram viúvas nessa altura e coincidência assisti a essas pessoas mais ou menos na mesma altura e foi para mim foi tão óbvio que uh, uma foi emoldurar fotografias do marido e pôs várias fotografias pela casa porque isso a ajudava a viver melhor com a memória do marido e ajudava a fazer o seu luto, a sarar a sua ferida. A outra pessoa, a ver a imagem do marido, doía-lhe imenso. Então tinha umas fotografias em casa para satisfazer os filhos e netos, mas quando eles saíam, ela baixava as fotografias, porque ver era demasiado doloroso. Aproveitei para dar esta chega que o luto não há uma maneira de fazer luto. Neste caso, em relação à morte da pessoa, de uma pessoa, de um ente querido, não é? Uhum, Por acaso agora pus-me aqui a associar ideias. E quando é a morte de um ente odiado, é verdade. é que nós vivemos numa sociedade de boas pessoas. Nós vivemos, de facto, é uma sociedade de boas pessoas. Hum, estou a ser irónico. Hum, onde desejar que alguém que nos trata mal ou que nos faz mal morra
morra, que lhe caia um piano em cima, ou que desapareça, outro sítio qualquer, tanto faz. O que interessa é que eu consiga eliminá-lo do meu campo afetivo. Ahm, ou que eu lhe dê com uma pá na cabeça, também pode ser. Pode ter que ser, a vida às vezes sendo estas coisas. Às vezes os tribunais não funcionam assim tão bem, e então tem que ser mesmo um machado com um machado na cabeça quando ele está a dormir. Pronto, olha. Mas isso é ilegal. Aviso para já que é ilegal, não se pode fazer. Mas às vezes é a única safa que as pessoas têm para sobreviver. Ahm, É, agora estava-me aqui a lembrar até de um filme. Se calhar até nem vou dizer, nem vou falar assim títulos, nem grandes coisas. Esta história de direitos de autor, a gente não sabe vais o que é fazer que se pode publicidade, pisar. não? Pois, enfim, eu vi um filme há pouco tempo que me deixou muito pensativo acerca do que acabaste de dizer, em que, sinteticamente, obviamente, estar aqui a apresentar o enredo todo do filme iria consumir o tempo que temos. Mas retrata um pouco a história de um pai que perde um filho, e que o filho é o atirador e mata 6 pessoas. Isto é uma coisa que se descobre ao longo do filme. E há uma última cena do filme que deixa muito, que é muito marcante, e acho que até se liga perfeitamente, na minha opinião, àquilo que estavas a dizer, em que ele sobe ao palco, portanto, isto tinha já ocorrido há 2 anos, e ele diz ao público, à audiência, "Ah, o meu filho chamava-se X, há 2 anos ele disparou contra 6 pessoas e matou-as." Ahm, Isto é a canção dele, ele canta a canção, e o filme tem aqui uma estética muito interessante porque vai mostrando assim os membros da audiência e as pessoas estão efetivamente emocionadas, mas é uma emoção contida, enjaulada, talvez moralmente condicionada. E eu, quando acabo a tocar a canção, não há palmas, fica um silêncio completamente ensurdecedor. Uh, Quem é que chora um assassino? Portanto, eu veio-me aqui muito isto. É uma coisa que eu algum dia também tenho que escrever sobre isto, porque há filmes que. Aliás, há muitos filmes que nos deixam aqui. Aliás, filmes que não nos deixam pensar. É só mesmo para serem consumidos. Mas não sei o que é que achas, Nuno? É, Isto. Eu, eu acho que ninguém me vai chatear. O senhor, sobretudo o autor do livro, não me vai chatear, que é o Truman Capote, quando escreveu O A Sangue Frio, Uhum, em uhum. que escreve, e o tipo levou nas orelhas na altura, foi perseguido precisamente por causa disso. Se calhar a homossexualidade dele também ajudou. Vivendo num país de amplas liberdades como era aquele em que ele vivia, mas pronto. Não, não posso dizer isso, não, não se pode dizer, não. Ok. Ah, É tabu. tá, eu não digo. Ahm, o, o tipo descreveu os dois assassinos, ahm, que eram dois idiotas. Os gajos mataram a família errada. Os tipos era suposto, pagaram-nos para eles matarem uma família. E os gajos enganaram-se na quinta, foram a outra família e limparam o sarampo a toda a gente. Com requintes de malvadez, quer dizer, de que enorme crueldade. E o tipo, depois, quando descreve aqueles dois idiotas, epá, eles até são passíveis de alguma comiseração. Como é que se pode ter alguma compaixão por um monstro? Esse pai era pai de um monstro. Como é que ele faz luto de um filho que ele não pode negar que é um monstro?
É um luto difícil, se Hum, é que é possível. uhum, O luto de um filho é sempre um luto difícil. É uma convicção minha que é impossível de ser bem feito. Ahm, mas ainda por cima, se o filho é um monstro, fez uma monstro, não é um monstro, cometeu uma monstruosidade. uhum. Como é que se faz isto? Como é que se arruma isto? É verdade, é verdade. É uma perda, e esta palavra perda, não é? É, acho que é uma palavra que se junta aqui ao nosso vocabulário sobre este tema, não é? A morte, o desaparecimento de algo, de alguém. Ah, Falavas há bocado, por exemplo, pronto, do desaparecimento de um ente querido, mas e dos diferentes tipos de luto, mas há também, por exemplo, uma relação entre duas pessoas que também desaparece, também há um luto que é feito, eh, uma relação que morre. Portanto, eu estava a pensar aqui até na questão do esquecimento, não é? Porque há perdas que não se esquecem, Sim, não é? Não sei, é um tema bem complexo. A morte traz muitas intermitências. não percebi? Traz muitas intermitências, como. É. Porque, inclusivamente, epá, mas esta aí eu ia me estender muito. Ahm, que é uma ideia que eu tenho para mim de que eu não acredito em céus nem infernos, nessas coisas, mas acredito que as pessoas ficam informaticamente guardadas na memória daqueles que os amam. Ou seja, nós também existimos na mente dos outros. Uhum, Ah, mais ou menos, eu acho que nós perduramos, para além da nossa morte física, na memória, sobretudo daqueles que nos amam. Ah, e isto vai um bocadinho à revelia do esquecimento, quer dizer, enquanto nós formos lembrados por aqueles que nos amam, não somos esquecidos, continuamos a existir. Ah, há quem fale da obra, o indivíduo ser lembrado pela sua obra, mas uhum, eu acho que nós somos lembrados é pelos afetos positivos que desencadeamos nos outros, porque a obra que nós fazemos, olha, começámos por falar no velhinho, ah, é uma memória saudosa, porque a obra dele está aí e é uma parte dele e vai perdurar durante muito tempo. Ah, depois de nós vai haver muita gente que vai pegar nos livros dele, vai lê-los e vai ficar a pensar sobre ele. Pronto, aquele dura mais tempo. Só uma coisa que eu não queria deixar de sim, fora, sim. naquela organização mais cognitivista do processo de luto, há uma determinada altura em que a zanga, a revolta, precisa de vir ao de cima. Ou seja, a pessoa precisa de se zangar, não forçosamente com o objeto perdido, não forçosamente com o morto, uh, mas precisa de se zangar. Estou bastante convencido, provavelmente isto corresponde a um mecanismo neurofisiológico que precisa de ser ativado para nós cicatrizarmos a perda. Não é? Mas eu acho que, a algures, a pessoa precisa de matar aquele que perdeu, dentro de si, total ou parcialmente, precisa de o matar. E o problema fica muito, muito grave numa sociedade como a nossa, onde é muito feio matar. A nossa sociedade, como sabes, é uma sociedade essencialmente pacífica,
onde não se mata ninguém, vivemos todos em paz, um paraíso. Como é que dizia? Outro é um jardim, esqueci que o gajo lhe chamava. Mas é proibido matar. E, e sem a capacidade de matar é muito difícil fazer o luto, acho eu. Uhum. Nós precisamos, em determinada altura, de conseguir largar, desprender-nos. Matar não só pela ação, mas matar pelo desvinculamento. Até que ponto, o facto disso não acontecer nos aproxima muito até da morte psíquica, não é? Portanto, É. Nós só somos capazes, se calhar, de uma determinada quantidade de vida. E se entupirmos a vida com muitas coisas que já estão mortas, não sobra energia, não sobra vida para viver as outras que estão vivas. E ficamos assim um bocadinho hipotecados, a, olha, hipotecados a objetos mortos, uhum. né? Sem Ah, ser capazes de os deixar morrer. sim, sim. Eu acho que até aqui corro o risco de entrar talvez numa veia demasiado teórica, mas eu acho que essa é uma das grandes raízes, por exemplo, da depressão. O objeto, como o professor Coimbra de Matos dizia, cadavérico e mumificado, que fica e que absorve toda a rede de investimentos, a energia Hum, psíquica, não é? A hum. libido. Eu gosto muito da ideia de hipoteca. Mete Hipoteca, sim, sim. as entidades bancárias, eh, com tudo o que elas representam, não é? Não, não, de mortificação. Não há vida. Se nós só tivéssemos bancos no mundo, morríamos todos de fome. Portanto, as pessoas ficam aí, aprisionadas àquilo, a sua energia, o seu tempo, a sua vida, fica aprisionada àquilo, não sobra para mais nada. É muito pecado. Uhum. É. Só mais uma provocaçãozinha. Dos meus humildes conhecimentos da mitologia clássica grega, havia uma entidade prévia à criação do panteão de deuses do Olimpo, que se chamava Cronos. Eu lembro-me que eram três: Sim, Cronos, Caos e um terceiro que eu não me lembro. Cronos era pai de Zeus, não é? Hum? Pai de Zeus. Cronos. A ideia com que eu fiquei, Cronos para eles era praticamente tudo. É o tempo. Uhum. É o tempo que nos permite fazer o luto, é o tempo de vida que nós temos ou não temos, é o tempo de vida emocional que nós perdemos. Cronos eu acho que não é considerada uma divindade. É um titã, Cronos, acho eu. hum? Acho que Um é titã, prévio ao exatamente. titã, É, prévio aos deuses olímpicos. é. Que temiam Cronos. Nem pensar. Esse tratava-lhes dos problemas da vida todos no instantinho. Não é no instantinho, com o tempo. Fica aqui, a gente um dia desses pega na ideia de tempo, porque acho que também na saúde mental e na psicoterapia, acho que é um tema bem suculento. A vida sem tempo, a vida mental sem tempo a pensar, sem tempo a sentir. Eu até sentia, mas não tenho tempo. Ou tenho, não é? As coisas na vida requerem tempo. Não é? Esta coisa dos fulanos que têm 450 amigos no Facebook,
Estão ali um instantinho, são 450 amigos. Quanto tempo não demora a estabelecer 450 amizades? O fácil que isso se tornou, entre aspas. É, entre aspas, boa. A temporalidade será certamente, bom, um tema mais que suculento. E, Mas quando for para falar disso, tem que ir ver qual é o outro titã, porque eram três. pois, Eram, não, são. Eles ainda aí estão. Não desapareceram. é verdade, tem a sua imortalidade. A Oh, imortalidade na do verdade, eles mito. inventaram a morte. É verdade. Muito bem, encerramos hoje o nosso episódio. Tiago e Nuno, somos os Abreativos. Até uma próxima. Até breve.